gente vai trabalhar hoje um assunto muito legal. Um assunto que sempre cai na prova do Enem, que é a função do primeiro grau. Função, de uma forma geral, cai bastante. São as equações algébricas, né? É usar a álgebra para resolver alguns problemas. Mas, em particular, a função do primeiro grau sempre vai ter, talvez, umas duas questões que envolvem isso daí. Sem falar que, às vezes, ela não é propriamente uma questão de função, mas é uma questão de proporcionalidade. A gente vai ver que a função do primeiro grau é uma proporção, né? O eixo Y, a variação da grandeza que vai estar no eixo Y é sempre proporcional ao que vai estar no eixo X, tá bom? Então eu queria primeiramente pedir encarecidamente para que todos agora que estão dentro do ginásio já começou a batatinha, cheia de ketchup e maionese, né? Gordurosa, que essa desgraça. Mas já sentaram, já relaxaram e agora, atenção pessoal, matemática precisa de muita concentração. Às vezes eu fico passeando ali pelos corredores e eu vejo algumas pessoas aqui conversando como se estivesse assim numa mesa de amizade, né? Num bar ou na praia, conversando. Não é o momento, né? Lá fora, quando você for comer sua batatinha gordurosa, você conversa lá fora. Aqui, galera, muita atenção. Matemática precisa muito de concentração. E nós vamos aprender coisas muito legais nessa aula de hoje, tá bom? Então vou trabalhar com vocês essa parte de funções. E eu queria, na nossa apostila, qual é a página, galera? 27, página 27, tá? Eu vou começar, antes de falar de função, e antes de começar com a nossa apostila, eu vou colocar um exemplo de uma questão, e a gente vai ver o que essa questão tem a ver com função e como é que o Enem gosta de cobrar. Eu coloquei aqui no telão, eu vou ler, porque o pessoal às vezes mais lá atrás está muito claro aqui na frente, né? Eu vou ler essa questão, não está na apostila. Eu vou ler para a gente interpretar. Diz assim, ó. Um tanque inicialmente com 100 litros, quando uma torneira começa a enchê-lo, há uma vazão de 20 litros por minuto. As partes numéricas da questão, vamos anotando e guardando. O tanque tem inicialmente 100 litros, guarda isso aí. Imagina um tanque com 100 litros de água. E eu vou ligar uma torneira, abrir uma torneira, e ela vai começar a encher o tanque. Há uma vazão de 20 litros por minuto. Então o que é que eu espero? Que cada minuto que passa, aumenta mais quanto lá no tanque? 20 litros. Tá certo? Só que ele começou com quanto? 100 litros. Então a gente vai começar 100 litros. Aí daqui a um minuto vai ter quanto? 120. Daqui a mais um minuto, 140. Daqui a mais um minuto, 160. Não é assim, né? Pessoal, vamos puxar para uma outra matériazinha, que a função do primeiro grau, ela está ligada a muitas matérias, ó. Se uma coisa vai aumentando mais 20, mais 20, mais 20, também eu posso dizer que isso é uma progressão aritmética. Lembra disso? PA e PG, né? A PA cresce somando ou subtraindo e a PG cresce multiplicando ou dividindo. Tudo bem? Então vamos fazer uma tabelinha, ó. Tabelinha. Tempo zero. O que é o tempo zero? O que é o tempo zero? O início é quando começou a medição. Eu comecei a medir agora. Quanto é que tem no tanque? Não entrou água ainda. Acabei de nem ligar a torneira ainda. Quanto é que tem no tanque? 100. Beleza? Foi o que a questão disse, né? Começava com 100. Beleza. O que falou? Que vai aumentar 20 litros por minuto. Então vamos criar a nossa tabelinha do tempo e do volume da água. Tempo, 1 minuto. Passou 1 minuto. O que aconteceu? Encheu ou secou? Encheu. Encheu quanto? 20 litros. Estava em 100. Foi para quanto? 120. 2 minutos se passaram. 2 minutos. Encheu mais 20, não foi? Então foi para quanto agora? 140. Beleza. Vamos passar mais 1 minuto. 3 minutos. Encheu quanto? 3 minutos, encheu mais 20, estava em 140, com mais 20 é quanto? 160. Tudo bem? Quero que você perceba uma coisa. Enquanto que no tempo aumenta 1 minuto, no volume aumenta quanto? 20 litros, não é assim? Isso vai acontecer sempre, não vai? Então vamos pensar agora na proporção. Se 1 minuto aumenta 20, 2 minutos aumenta quanto? 40. 3 minutos aumenta quanto?
60. 15 minutos aumenta quanto? Vixe, aí complicou, não foi? Se 1 minuto é 20, 2 é 40 e 3 é 60, é só fazer vezes 20, não é não? Então 15 é quanto? 15 vezes 20, 300 litros. Tranquilo? Então qualquer tempo que eu quiser, eu sei achar o volume. É só fazer uma proporção. Tranquilo, pessoal? Beleza. Olha a pergunta da questão. Que expressão algébrica podemos usar para relacionar o volume do tanque V com o tempo em minutos? Qual é o comando da questão? Que expressão algébrica. O que marmota é essa? Expressão algébrica. É uma fórmula. Expressão algébrica é uma fórmula. Só que você vai relacionar o volume, aí você vai usar a letra V. Ele está pedindo aí. Com o tempo, você vai usar a letra T. Tranquilo? Vamos criar uma fórmula baseada no problema. Vamos começar assim, ó. Se você perceber, o volume não começa com 100, né? Então esse Y, né, que vai ser o nosso volume, no caso o Y vai ser o V, tá certo? E o X vai ser o tempo. Então meu Y, que é o volume, vai começar com 100. Mas eu não percebi que de 20 em 20 minutos aumenta, de 1 em 1 minuto aumenta 20. Então você vai começar com 100 e vai somar 20 vezes a quantidade de minutos. Faz sentido ou não? Então eu criei uma fórmula. Qual é a fórmula? Y é igual a 100 mais 20 vezes X. Tranquilo? Esse Y é o nosso V. E esse X é o nosso T. Aí você criou a função. Sua função é só isso? Só isso. Você criou a função. Por que o nome é esse? Função. Porque o valor do Y está em função do valor do X. É só quando eu der um valor para X que eu encontro o valor de Y. Tá claro isso, pessoal? Beleza. Tem esses caras que compõem a função, tem uns nomes. Por exemplo, o 100, que é o termo aí que é o valor inicial, é o valor que não depende de X, pode passar 1000 minutos, mas vai começar sempre com quanto? Com 100. O nome desse cara é termo independente de X. Faz sentido esse nome ou não? Termo independente de X. Ele não depende de X, ele é fixo. Tá legal? É a parte fixa da função. Bem, fora esse 100, aí tem uma parte que depende de X, que depende do tempo que passou. Então esse 20 é o coeficiente de X. Então o nome dele passa a ser coeficiente angular. Professor, por que o nome desse cara é coeficiente angular? Deve ser porque tem a ver com o ângulo. Que ângulo? O ângulo da reta. Professor, reta, porque a álgebra eu posso puxar para a geometria. O que é pegar a álgebra e criar a parte geométrica? É o gráfico da função. Gráfico é uma forma simbólica, uma forma bonita, uma forma lúdica de representar o que está acontecendo na questão. Olha como vai ficar legal o gráfico, ó. Presta atenção. Como é que vai ser o gráfico? Você vai colocar um eixo vertical, que vai ser o eixo Y, que vai representar para nós aqui o volume. E vai colocar no eixo horizontal, o eixo X, o que vai representar o tempo. Tá legal? Volume no eixo Y, tempo no eixo X. E o que é o gráfico? Pessoal, se eu tenho duas letrinhas, Y e X, para cada valor de X eu encontro um valor de Y. Então eu vou formando pares, que eu chamo de pares ordenados. E eu vou marcar esses pares no gráfico. Por exemplo, quando o X for 0, que é o início, quanto é que vai ser o Y? Pense aí, ó, quando o X for 0, quanto é que vai ser o Y? 100. Então o meu gráfico começa com um pontinho, ó, onde o X é 0 e o Y é 100. Dá para ver o pontinho aí no gráfico ou não? Lá no cantinho, lá no eixo Y, ó. O que vai acontecer? Quando o X for 1, quanto é que vai ser o volume agora? 120. Aí tu marca o 1 no eixo X, o 120 no eixo Y. Aí você une os dois, ó, e marca o pontinho. Esse pontinho está dizendo o quê? Que quando o X for 1, quando o tempo for 1 minuto, o volume é 120. Outro par de valores, qual é? Quando o X for 2, quanto é que vai ser o Y?
140. Aí você marca o outro pontinho, ó, a união do 2 com o 140. Marca um terceiro pontinho. Cada pontinho desse diz o que pra gente? Um valor do tempo e o seu respectivo volume. É um par de valores, por isso eu chamo de par ordenado. Tá claro? Sempre no plano cartesiano, primeiro eu digo x, depois eu digo y. E eu marco meu pontinho lá. Quando eu ligo esses pontinhos, eu tenho o que a gente vai chamar de quê? Gráfico. Tá certo? É o gráfico da função. Passou direto aqui, ó. O gráfico da função. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Pronto, tá aí é porque voltou tudo de novo. Então pronto, eu marquei os pontinhos, né, ó. O 0, 100, o 1 com o 120, o 2 com o 140 e eu liguei os pontinhos, ó. Quando eu ligo os pontinhos, eu tenho o gráfico da função. Tá claro, pessoal, isso aí? Ele tá passando direto. Mas quando eu ligo lá, que eu tenho o meu gráfico, aquele gráfico mostra primeiro que essa função é crescente. E você consegue perceber o que está acontecendo. O gráfico é para eu ter uma visualização mais clara do que está acontecendo na minha questão. Eu sei se está crescendo, se está decrescendo, qual é o valor inicial, tá certo? Tranquilo, né? Vamos lá. Então a função do primeiro grau é toda situação em que uma grandeza depende da outra e que o gráfico é sempre uma reta. Pessoal, quando isso acontecer, o gráfico for uma reta, a função for do primeiro grau, é quando houver uma proporcionalidade. Quando a variação no eixo y for proporcional à variação do eixo x. Sempre a forma de uma função do primeiro grau é essa que eu coloquei aí, ó. F de x é igual a ax mais b. O a, que é o cara que está multiplicando o x, tem o nome de coeficiente angular. Na nossa questão anterior, quem era o meu a? Era o 20. Era o que ia variando. Aquele 20 queria dizer o quê? Que cada unidade de x aumentava 20 do y. Então, 2 do x era 40 do y. Então, 3 do x era 60 do y. Tem uma proporcionalidade. Está claro isso? Toda vida que aumentar proporcionalmente essa variação é uma função do primeiro grau. E ela vai sempre ter esse formato aí, ó. Vamos gravar esse formato? Vamos, ó. O f de x é o y. Y igual a x mais b. Repita aí, galera, repita. Y é igual a quanto? Ax mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O b é o valor inicial. Era o 100 da nossa questão. Ficou claro, pessoal? Beleza. Vamos para frente. Resuminho rápido. Dá para enxergar aí, ó. Aí ficou meio... Eu botei até de branco aí agora, para você ver, ó. O A é o coeficiente angular, o B é o coeficiente linear. Uma coisa importante, tá, pessoal? Para eu achar o valor de A, eu pego a variação do Y e divido pela variação do X. Como assim, professor? Olha esse caso aqui, ó. Olha esse caso aqui. Eu estou achando que vocês estão enxergando, né? Porque eu estou achando meio claro, mas vamos tentar fazer um esforçozinho aí, ó. Nesse gráfico que eu coloquei aí, você vai olhar no eixo Y alguns valores. Diga aí qual valor vocês estão enxergando no eixo Y, pessoal. 8, o que mais? 14, o que mais? 38. Está meio claro ali, mas é, ó. 8, 14 e 38. No eixo X, tem quais valores? O 1 e o 5. É como se o 8 fosse o 0, né? O 14 fosse com o 1. E o 38 fosse com o 5. Tudo bem? Eu quero fazer uma coisa agora ao contrário. Eu quero dar o gráfico e pedir a função. Vamos tentar fazer isso? Eu estou dando o gráfico. Quero que você construa a função algébrica. Como é a função algébrica? É uma reta ou não é? Então é do primeiro grau. Se é do primeiro grau, como é a lei geral? Y igual a AX mais B. Tudo bem? Guarda uma coisa. AX mais B. O B é o valor inicial. O gráfico está começando ali no eixo Y de qual valor? Do 8. Então esse 8 já vai ser quem? O B. Tá certo? E o A, como é que eu acho? O A é a variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X. Então faz o seguinte. Tu tem ali, ó. O X1 vai no 14. E o X5 vai no 38. Então presta atenção, ó. O X variou de 1 para 5, enquanto que o Y variou de 14 para 38. Tá certo?
Repetindo, o x você vê no gráfico que ele variou de 1 para 5. E o y de 14 para 38. Então, galera, de 14 para 38 variou quanto? Faz as contas aí. 24. De 14 para 38, ó. 38 menos 14, 24. E de 1 para 5 variou quanto? 4. Ora, se no y variou 24, galera, e no x variou 4, quanto é que dá essa divisão? 24 dividido por 4, 6. Então, quanto é o meu A? 6. Consequentemente, olha aí, ó. Olha o meu triângulozinho aí, ó. No meu triângulozinho aí eu percebo, ó, que no eixo y ele variou 38 menos 14 e no eixo x 5 menos 1. Então ficou 24 sobre 4, que dá 6. Eu chamei ali de M, tá? Posso chamar de qualquer letra. É o nosso A, beleza? E o termo independente é o 8, que é o B. Estou chamando ali de N. Então a minha função ela ficou quanto? 6x mais 8. Tá claro? Porque não é A, X mais B. Só que o A é a variação, né? Do Y sobre a do X, que deu 6. E o termo independente, que é onde começa o gráfico, é o 8. Então 6x mais 8. Tá joia? Então já fizemos duas questões assim, ó. Uma, eu tenho uma questão, né? Monto a função e faço o gráfico. E a outra, eu tenho o gráfico e monto a função. Temos que saber fazer as duas coisas. Tudo bem? Vamos para outra questão. Por enquanto eu não estou falando da apostila ainda não, tá, pessoal? Só uma curiosidade. O A, se ele for positivo, a função vai crescer. Porque quanto maior ele for, maior vai ser o Y. E quando ele for negativo, a função vai decrescer, tá certo? Se o B for 0, a função passa pela origem. É só algumas curiosidades. 0 da função é quando a função dá 0. É só você igualar a função a 0. Tudo bem? Isso é bem simples. Um outro exemplo que eu coloquei aí, ó. Esse outro exemplo. O gráfico mostra a evolução das notas em matemática de dois grupos de estudantes. Denominados grupo 1 e grupo 2. No meu gráfico ali, eu tenho um eixo Y variando de 60, 65, 70, 75, 80, tal. O eixo X, 2007, 2008, 2009, 2010. O grupo 1 é o gráfico que sobe, é o crescente. O grupo 2 é o gráfico que desce, é o decrescente. Tudo bem? Perceba que um começou ali, ó, cresceu, o outro decresceu. Aí a pergunta é assim, o gráfico acima mostra a evolução das notas de matemática de dois grupos. Analisando o gráfico, considerando o período de 2007 a 2010, podemos afirmar que... Então você vai olhar o gráfico, 2007 até 2010. Primeira pergunta, primeiro item A. Os dois grupos melhoram as notas? Sim ou não? Olhe para o gráfico. Os dois grupos melhoram as notas? Não, porque se um cresce, melhora. Mas o outro não decresce, então piora. Tá claro isso, pessoal? Essa é bem fácil, né? Letra B. A nota do grupo 1 em 2008 foi 80. Vamos ver isso, ó. O grupo 1 em 2008 foi 80. Olha aí o 2008, onde é que ele está indo, ó. O grupo 1, né? 80 só foi em 2010. Se você olhar, o grupo 1, que é o que sobe, a nota 80 só foi em 2010. Então está falso o item B. Percebe isso aí? Vamos para a letra C. A nota do grupo 1 aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. Grupo 1 é o que cresce, a nota só aumenta, ela não diminui, então é falso. Item D, a nota do grupo 2 não sofreu alteração. O grupo 2 ele não decresce, então ela sofre alteração. Quando é que não sofre alteração? Quando é constante, tá legal? Beleza. Sobrou a letra E. A nota do grupo 1 aumentou, enquanto que a nota do grupo 2 diminuiu. Fácil ou não é essa? Essa é para não zerar, né, galera? Na prova, vamos torcer para cair uma dessa, né? Para a gente não zerar. Tudo bem? Agora vamos fazer uma questão mais difícil um pouquinho. Mesma questão, ó. Agora uma perguntinha um pouquinho mais difícil, tá? Vamos lá. Item E, esse exemplo aí, não está na apostila. Segundo exemplo, em relação ao mesmo gráfico, considerando 2007 como x igual a 1, 2008 como x igual a 2,
e assim por diante. A função y igual a x mais b, a função y igual a x mais b, que melhor representa a evolução das notas do grupo 2. Ele quer as notas do grupo 2. O grupo 2 é o que cresce ou é o que decresce? É o que decresce. Presta atenção. Ele disse uma coisa importante, ó. 2007, tu vai adotar o teu x igual a 1. Então, bota embaixo do 2007, x igual a 1, se você fosse fazer a questão. E o 2009, o 2008 é x igual a 2. Então, 2009 é x igual a 3, e assim por diante. Ele quer saber qual é a função desse gráfico. Pessoal, quando eu tenho uma reta, a função do primeiro grau não é ax mais b, eu tenho que só saber quem é o a e quem é o b. O b é onde corta o eixo y, mas nesse caso eu não estou vendo. O gráfico não vai até o eixo y. Então, o b eu não consigo ver logo de cara, tá certo? Mas o a eu vejo como? A, pela variação do y, dividido pela variação do x. Eu tenho que procurar no gráfico 2 pontos que eu esteja vendo quem é o x e esteja vendo quem é o y. Tá legal? Que 2 pontos eu vou pegar? Vamos lá. Eu fiz esse triângulozinho aí para você enxergar melhor. Vê se dá para enxergar o triângulozinho, ó. O triângulozinho mostra a diferença de 2 pontos. O ponto de cima, ele está no 70. Você está vendo isso, ó? No eixo y, o ponto de cima está no 70. O ponto de baixo, ele já está no 65. Pessoal, de 70 para 65. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Quanto? 5. Então, é menos 5 a variação. Variou quanto? Variou menos 5. E no eixo X, eu estou no 2007 e vou até o 2009. Quantos anos se passaram? 2007 até 2009? 2. Então, o que é que aconteceu? No eixo Y, ele variou de 65, de 70 para 65. Então, vai dar menos 5. No eixo X, de 2007 para 2009, 2 anos. Então, menos 5 dividido por 2 fica menos 5 meios. O A já é menos 5 meios. Pessoal, qual é a opção? Qual é a opção que o A está menos 5 meios? Qual é? Vamos voltar para a opção aqui, ó. Na letra A tem mais 5 meios, ó. Na letra B tem menos 5 meios. Pode ser a B. Na letra C tem menos 2 quintos. Não pode ser. Na letra C tem 2 quintos. Não pode ser. Na letra E tem menos 5. Qual é a única que o A é menos 5 meios? A B de bola. Tá legal? Já marco. Professor, mas se tivesse outra com 5 meios também, aí eu ia procurar o valor do B. E o valor do B eu vejo como? O valor do B eu posso fazer assim, ó. Tu já sabe que o A é menos 5 meios. Aí tu vai lá no gráfico e pega um ponto qualquer. Por exemplo, lá no gráfico, eu posso pegar aquele pontinho ali, ó, que quando o x for 1, o y é 70. Lá no gráfico, ó, quando o x for 1, o y é 70. Aí tu vai pegar esses dois valores, o x1 e o y70, e vai substituir na função. O y por 70 e o x por 1. E aí você vai encontrar esse n, que é o nosso b. Quando você fizer a continha, vai dar 145 meios. Então, o B vale quanto? 145 meios, que é a letra B de bola. Tá legal? Então, se você encontrar o A e o B não tiver no gráfico lá claramente, você vai pegar a tua função, já tem o A, vai só pegar um ponto e botar no lugar do X e no lugar do Y. E você vai achar o B que está faltando. Tranquilo esse caso? Vamos já para a nossa apostila aí. Quarto exemplo, olha esse casozinho do quarto exemplo, ó. Esse quarto exemplo, ainda não entrei na apostila, tá, pessoal? Eu estou só fazendo aqui alguns exemplos para construir o conhecimento com vocês, para a gente ir para a apostila. No quarto exemplo, que foi uma questão do Enem, diz assim, ó. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos. E quase sempre acabam matando por asfixia os peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas. Os supermercados brasileiros prepararam uma campanha para acabar com as sacolas até 2016. Observe o gráfico a seguir. Pessoal, o gráfico, se você estiver vendo aí,
quem está mais perto enxerga melhor. No eixo Y tem 18, que é onde vai começar. Tu concorda que esse 18 já é o B? O 18 já é o B. Porque onde começa lá no eixo Y é o B, tá certo? Começa com 18. O gráfico cresce ou decresce? Decresce. Agora tu vai ter que descobrir quem é o A, né? Ele decresce 18 no intervalo de 0 a 9. Então levou 9 anos para decrescer quanto? 18. Existe proporcionalidade? Existe. Se é 18 em 9 anos, é quanto por ano? 2. 18 dividido por 9, não é assim? Então, ó, a pergunta é assim, ó. De acordo com as informações, quantos bilhões de sacos serão consumidos em 2011? Galera, olha aqui uma coisa. Qual foi o ano que começou a brincadeira aí que ele falou? 2007. Conta quantos anos tem. Olha como eu faço essa questão mentalmente, ó. De 2007 para 2011, são quantos anos? De 2007 para 2011, são quantos anos? 8, 9, 10, 11. 4 anos, tá certo? Se tu vê pelo gráfico, que estava lá no 18, e em 9 anos chegou no 0, ele diminuiu 18 em 9 anos. 18 dividido por 9 dá 2. Conclusão, ele diminui 2 bilhões a cada ano. 2 bilhões a cada ano. Qual é o ano que eu quero? 2011. 2007, né? 2008, 2009, 2010, 2011. Né? 2 por ano. 4 anos dá quanto? 8 bilhões. Letra D de dado. Nem escrevi nada, não foi? Mas vamos escrever, só para mostrar para vocês que eu posso fazer o quê, ó? Mentalmente, usando proporcionalidade, tá certo? Vamos escrever, ó. Olha para o gráfico, ele quer, no tempo 4, qual vai ser o valor do Y. Aí você pode fazer uma proporção, ó. Se você olhar para esse triângulozinho que eu coloquei, o triângulozinho, ó, ele vai do 4 até o 9 no eixo X, né, ó? E tu tem o triângulo maior. No triângulo grandão, tu pode fazer uma proporcionalidade de triângulo, ó. No grandão, tu tem 18 em 9 anos, né? Desceu 18 em 9 anos. Então, o triângulo grande é 18 de altura e 9 da base. O triângulo pequeno é Y de altura e de 4 até 9 dá 5. Então, 18 por 9 e o outro é Y por 5. Tu fizer uma proporção, ó. 18 está para 9, assim como o Y está para 5. Faz a continha aí, 18 dividido por 9 dá 2, teu Y vale 10. Agora, se o teu Y vale 10, do 18 até o 10, quanto foi que diminuiu? 8. Deixa eu ver qual é a pergunta, se ele quer o que diminuiu ou se ele quer o valor que ficou. Espera aí, agora eu fiquei na dúvida. Qual era a pergunta, ó? De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos? Então eu errei, tá? Não é 8, né? Vai ser 10. Por quê? Porque 8 é o tanto que tem que diminuir. Então, você vai diminuir 8, vai ficar em quanto? Em 10. Tudo bem? Então, seria essa a nossa questãozinha. E mais uma para fechar. Olha aí. Pronto, agora eu vou começar com a apostila, tá? Quis só mostrar para vocês que a função do primeiro grau, eu nem preciso muitas vezes escrever. Eu posso fazer mentalmente, porque eu posso usar proporcionalidade. Mas se eu tiver que escrever, é lembrar que o A é delta Y sobre delta X. E o B é onde começa o gráfico, lá no eixo Y, tá certo? Uma perguntinha aqui. Em uma função do primeiro grau, por sua reta ser linear, o ângulo formado pelo cruzamento XY, pode-se afirmar que o ângulo é 45. A inclinação da reta, eu até coloquei naquele slide lá, que a tangente do ângulo, né, que é o cateto oposto, que é o delta Y, sobre o adjacente, que é o delta X. A tangente vai me dar o A. Então, se o A for 1, aí o ângulo é 45, porque a tangente de 45 é 1. Ela perguntou se o ângulo aqui era 1. Se for uma função em que o A seja 1, aí sim o ângulo é 45, tá certo? Mas vamos lá, olha para essa primeira questão, uma questão de um simulado. Olha aí, ó. Uma formiguinha, agora pode acompanhar pela tua apostila, tá? Se estiver um pouco apagado aqui, pode acompanhar pela apostila. É a primeira questão da apostila. Uma formiguinha parte do centro de um círculo
e percorre uma só vez, com velocidade constante, o trajeto ilustrado na figura. Pessoal, ó, disse que a formiguinha a partir de onde, hein? Do ponto O, do centro da circunferência, que é o ponto O. Olha na tua apostila e percebe o seguinte, ó, se ela sai do ponto O, ela vai no sentido da setinha. Então ela sai do ponto O, que é o centro, e vai andando até a extremidade do círculo. Tranquilo? Ela está se afastando ou se aproximando do centro? Se afastando, beleza. Se afastou até a extremidade. Depois ela faz o percurso na extremidade da circunferência. Tudo bem? E depois ela volta para o centro do círculo. Foi triangular, foi, pessoal? O percurso foi triangular, foi? Foi triangular ou não o percurso? Não. Não é triângulo, sabe por quê? Porque a parte da circunferência é curvilínea, é uma curva, não é um triângulo. É um setor circular. Beleza? Tudo bem. Vamos para a pergunta agora da questão. Qual dos gráficos a seguir pode representar a distância D da formiguinha ao centro do círculo? Pessoal, grifa essa parte aí, ó. O que é que ele quer? A distância da formiguinha ao centro do círculo. Tá claro, pessoal? Tudo bem. Olha para os gráficos aí, ó. O que é que você percebeu lá no trajeto? Vamos começar pensando assim, ó. Antes de olhar para a resposta. Ela começou no centro. Aí ela andou até a extremidade. Se afastou ou se aproximou? Se afastou. Então a distância ao centro aumentou ou diminuiu? Aumentou. Depois ela ficou andando na extremidade da circunferência. Ora, se eu andar na extremidade, em relação ao centro, eu estou sempre à mesma distância, que é o raio. Faz sentido ou não? Então, se eu andar sobre a circunferência, a distância que eu vou estar do centro é sempre a mesma, porque é o raio. E depois eu vou voltar a me aproximar do centro. Então o que é que eu percebo? Que primeiro a formiguinha sai do centro e se afasta, então a distância aumenta. Depois ela anda sobre a circunferência, então ela fica toda a vida à mesma distância do centro, que é o raio, não aumenta nem diminui. E depois ela volta para o centro, então a distância diminui. Então tem que ser um gráfico que primeiro a distância aumenta, depois a distância permanece igual e depois a distância diminui, porque eu estou comparando a distância ao centro. Qual das opções diz isso? Que a distância vai aumentar primeiro, depois vai ficar constante e depois vai diminuir. Qual das opções? Olha aí. Item B, né? Ó, se você olhar para o item A, a distância aumentou. Beleza, aumentou. Depois ficou constante. Beleza, tá certo. Só que depois aumentou de novo. Não pode, porque ela vai voltar para o centro. Na letra B, ó, a distância, olha a letra B que é a correta. O que é que aconteceu, ó? Na letra B, ele, primeiro, ó, a distância aumentou. Depois, a distância permaneceu constante, que é a hora que ele está na extremidade, né? Que a distância é o raio. E depois a distância diminuiu, porque ele voltou para o centro. Faz sentido? Então o gráfico é o gráfico da letra B de bola. Teve cálculo? Não. Cai questão assim? Cai. Tá certo, pessoal? Vamos para outra. Segunda questão, ó. Eu botei o item A, mas é errado, eu errei, tá, galera? Item B de bola, tá? B de bola. Olha a segunda questão. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população da Terra atingiu a marca de 7,2 bilhões de habitantes. Em que ano? 2013. Beleza. Dados publicados no estudo de perspectiva da população. De acordo com as projeções de crescimento demográfico, seremos 8,1 bilhões em 2025. Opa! Vamos agora lembrar. Ele começou em 2013 com quanto? 7,2. Grava aí. Tu concorda que isso já é um ponto do gráfico? Né? Quando o tempo for 2013, geralmente eu boto o tempo no eixo X, né? Quando o ano for 2013, a população é 7,2, ó. Já vai visualizando o gráfico, ó. Depois, aí o tempo passa para 2025 e a população aumentou ou diminuiu? Aumentou para 8,1 bilhões. Galera,
2050 nem chegou ainda, tá? Isso aí é apenas uma previsão. Tudo bem? Ele está supondo uma previsão. Aí ele fala assim, ó. 8,1 bilhões, né, em 2025. E 9,6 bilhões em 2050. Supondo que a partir de 2025, a população mundial crescerá linearmente. Grifa essa palavra, linearmente. Para que ele deu essa palavra, linearmente? Para você saber que é uma reta. E se é uma reta, é uma função de que tipo? Primeiro grau. E se é a função do primeiro grau, qual é a maior característica? A variação do y é proporcional à variação do x. Então, posso usar proporcionalidade? Posso. Tudo bem, pessoal? Se é do primeiro grau, como é o jeitão da fórmula algébrica? Y igual a AX mais B. Tudo bem? Se eu quiser achar o A, eu pego a variação do Y, divido pela variação do X. Se eu quiser achar o B, eu posso pegar esse A e pegar um par de valores para substituir ou olhar no gráfico lá, tá? Mas vamos lá, o que ele quer? Ele quer exatamente, galera, ó, a expressão que representará o total de habitantes H em bilhões em função do número de anos A. É o que ele estava esperando, né? Ele quer a fórmula algébrica. Então, eu vou ter que achar o A e o B. Vamos lá, então. Olha como é que eu vou colocar a função. Eu coloquei a função assim, ó. Só para você interpretar. H e o A no parêntese. Por que eu coloquei assim? Normalmente não é Y em função de X. Pois aí ele especificou assim, ó. Eu quero a população, né? H. Foi isso que ele chamou de H, não foi? Ele chamou de H, ó. Eu quero o total de habitantes H. Então, meu Y vai ser H. Só mudei a letra. O Y é o H. Em função do número de anos A. O meu X vai ser o A. Só não é mais Y e X. É H e A. Então, o H em função do A é dado sempre por um O. M vezes A mais Hzinho. Professor, eu estou doidinho, porque eu só sei quando é Y e X. Se mudar a letra, eu me atrapalho. Não se atrapalhe. Você sabe que o formato é sempre o mesmo, ó. Esse Mzinho é o nosso A. Nosso Azinho, né? O A maiúsculo é o X. E o Hzinho é o B. É a mesma coisa, tá bom? O que importa é que a variável, que é o X normalmente, no meu caso aí é o A maiúsculo. É o A maiúsculo, tá bom? Então quem vai ser o meu coeficiente angular? Que no caso aí vai ser esse Mzinho. Ora, se ele estava no 2025 e foi para o 2050, do 2025 para o 2050 variou quanto, galera? 25. E a população estava em 8,1 e foi para 9,6. Ora, então como é que eu vou saber qual é o meu coeficiente angular? Variação do Y, 9,6 menos 8,1. Dá, e dividido pela variação do X, que é 25 anos. Se eu dividir 9,6 menos 8,1 por 25, vai dar 0,06. Tudo bem? Então, peguei a variação do Y, ó, de 8,1 para 9,6, dá 1,5. E dividi pela variação do X, que foi de 2025 para 2050, 25 anos. Quando eu divido, vai dar quanto? 0,06. Aí eu pergunto para vocês, qual das opções, o coeficiente angular, que é o coeficiente da incógnita, né? Está como 0,06. Olha aí, nas opções. As opções aí, ó. A letra A está quanto, ó? 0,06A. Mas a letra E também está 0,06A. Então eu estou na dúvida entre a A e a letra C também, né? C também. Então eu tenho que achar o B, não tenho? O que é o B, galera? Que no meu caso aqui eu chamei de B não, eu chamei de Hzinho, né? H minúsculo. Como é que eu acho esse cara, né? Esse cara é o valor inicial. Se eu vou começar em 2025 e vou até 2050, o inicial é 2025. E quanto é o Y nessa data, 2025? 2025, né? 8,1. Esse então é o B. No 2025, ó, ele está com 8,1, que é o valor inicial. Então morreu. O A é 0,06, ó, e o B é quanto? 8,1. Tudo bem? Então sempre eu consigo descobrir o coeficiente angular
pela variação do y sobre a variação do x. É só uma continha de divisão. E o b é o valor inicial. Eu comecei o meu gráfico em 2025, porque ele falou aí, ó, de 2025 a 2050, a função é linear. Ele não falou que antes de 2025 era linear. De 2025 até 2050 é linear. Então, o início é aonde? Em 2025. Pois quanto é o valor da população em 2025? 8,1. Então, a população vai começar com 8,1, né? E vai somar esse 0,06x. Tá joia? Qual é o item que eu vou marcar, então? O item D de dado. Joinha, pessoal? Percebam que essas continhas são rápidas. Você memoriza a formulazinha e para achar o A sempre é a mesma conta. Variação do Y sobre a variação do X. Tudo bem? Vamos para outra? Diga, meu amor. É A 0,06. É a letra A, não é não? Eu falei D, foi? Foi mal, letra A, galera, desculpa. 0,06 é o coeficiente angular, né? E 8,1 é o termo independente, tá certo? Foi o que nós fizemos no nosso cálculo. Então, letra A. Show de bola? Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Acompanhe na sua apostila aí. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorrem duas empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído N. Pessoal, vá prestando atenção numa coisa. Ele já está dizendo que letra ele quer que você use para representar os quilômetros. Ele diz assim, ó, o quilômetro construído N. Então, você vai representar por N os quilômetros construídos. Cuidado que ele vai gastar 100 mil para cada quilômetro construído. Então, essa parte ela é fixa ou ela é variável? Variável. Para 1 quilômetro construído é 100 mil, para 2 quilômetros é 200 mil e assim vai, tá certo? E mais uma parte fixa de 350 mil. Olha aí. Tu lembra que a função do primeiro grau sempre tem uma parte fixa e uma parte variável? Então, a parte fixa é 350 mil. Tudo bem? Fora os 350 mil, ele vai gastar mais 100 mil para cada quilômetro. Você conseguiu construir já a fórmula na sua cabeça? 350 mil mais 100 mil vezes N. Pronto. Isso é o que eu vou gastar na primeira licitação, a primeira fórmula. Aí ele fala assim, ó. A outra empresa, ela cobra 120 mil por quilômetro e cobra mais 150 mil fixo. Então, tu percebe, ó, o que eu noto nessas duas empresas? Uma empresa, ela é mais cara a parte fixa, 350 mil, mas ela é só 100 mil por quilômetro. A outra é mais barata a parte fixa, 150 mil. Mas é mais cara o valor por quilômetro, 120 mil. Então, o que eu noto? Ó? Aquela que a parte fixa é mais cara e a parte variável é mais barata, se a estrada for pouca, né, não é tão vantajoso. Mas vamos lá, qual é a pergunta aí? Do ponto de vista econômico, ou seja, o que é mais barato para mim, a equação que possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente, grifa essa palavra aí, ó, indiferente para a prefeitura escolher qualquer das propostas é. Galera, o mais econômico para a prefeitura não é escolher a proposta mais barata? Sim ou não? Qual é a mais barata? Aí a resposta é depende. Qual é a mais barata? Depende. Porque uma é mais cara o valor do começo, mas é mais barato o valor por quilômetro. A outra é o contrário. É mais barato o valor inicial, mas é mais caro o valor por quilômetro. Então, dependendo dos quilômetros, pode ser que uma seja melhor e pode ser que a outra seja melhor. A pergunta é, qual é a expressão que me permite calcular a forma de ser indiferente? O que é ser indiferente? É nem uma ser melhor, nem a outra ser melhor. Elas serem o quê? Iguais. Ser indiferente é as duas serem iguais. Nenhum é mais barato, nem a outra é mais barato. Então, o que eu tenho que fazer?
igualar as duas. Ficou claro, pessoal? Vamos igualar as duas. Pensa comigo o seguinte, ó. Olha as opções que estão aí, ó. Qual dessas opções aí, ó? Se tu perceber, todas têm uma igualdade, né? Dos dois lados, todas têm uma igualdade. Agora, qual é a igualdade que tem a ver com a nossa questão? Certo? Vamos lá. Primeiro vamos montar o seguinte, ó. A empresa número 1, quanto é o valor fixo dela? 350 mil. É como se ela começasse com 350 mil. Se eu não construir nenhum quilômetro, eu gasto 350 mil. Mais 100 mil por quilômetro, que ele mandou chamar de N. Então, 350 mil mais 100 mil, N. Empresa 1. Empresa 2, como é? Empresa 2, 150 mil fixo, ó, bem mais barato, né? 150 mil, bem mais barato. Porém, mais 120 mil vezes N. Então, ela começa mais barato, mas ela cresce mais rápido. A empresa 1 começa mais cara, mas cresce mais devagar. Show? Como é que seria indiferente escolher uma ou escolher a outra? Se as duas propostas fossem o quê? Iguais. Aí você iguala as duas. Será indiferente se eu igualar as duas. Pronto, ó. Essa expressão é a que me permite calcular quantos quilômetros seria indiferente escolher uma a outra. Eu tenho que resolver isso aí? Não. Eu tenho só que olhar para isso aí e ver em qual opção isso aí está. O professor não tem nenhuma opção com esse monte de zero. Então vamos fazer uma simplificação. Tu concorda que os dois lados dá para dividir por 1000, sim ou não? Dá para tirar 3 zeros de cada lado? Dá. Se eu dividir todo mundo por 1000, os dois lados, tu pega um lado de cá, divide por 1000. Pega o lado de lá, divide por 1000. Continua igual? Continua. Então divida por 1000, como é que fica? Ó? Fica só 350 mais 100 N. E do outro lado, 150 mais 120 N. Tem que resolver essa equação? Não. Ele quer só a equação. Está aí a equação. Qual item? Essa questão já caiu no Enem. O item A. O item A. Tá jóia, pessoal? É só igualar e dividir os dois lados por 1000. Professor, e se ele quiser saber quanto eram os quilômetros? Aí eu ia resolver. Me lembra como é que resolve isso aí? Passa o N para um lado, né? E o número para o outro, ó. 100N menos 120N dá menos 20N. 150 menos 350 dá menos 200. Então ficaria menos 20N igual a menos 200. 200 dividido por 20, 10. Pronto, a resposta seria 10 quilômetros. Seria indiferente escolher uma como escolher a outra. Tá jóia, pessoal? Show de bola. Quarta questão. Vamos a ela. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT. Custo total, CT. Enquanto que o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT, faturamento total. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade de Q produtos, é dado pela expressão. Galera, tu concorda que nessa tua prova tu já está doidinho nessa hora, de tanta letra, né? Mas acompanha, ó. CT é o custo, FT é o faturamento e o LT é o lucro total. Olha o que ele fez aí, ó. LT, só a simbologia matemática. LT, parêntese e o Qzinho dentro. Como é que eu interpreto isso? O lucro total em função da quantidade. O Qzinho é a quantidade de coisas vendidas e produzidas, tá certo? O lucro é igual a FT menos CT. Galera, isso aí nem precisava ter dado, porque isso aí é lógico. Se eu compro por 100 e faturei 150, o meu lucro foi quanto? Faturamento menos custo, não? O meu lucro é o que eu faturei, é o meu preço de venda, menos o meu preço de custo. Ele está só lhe ajudando. Para alguns alunos ele até atrapalha com tanta letra aí, né?
Mas ele está ajudando, ó. O lucro é o faturamento menos o custo. Até aí não tem nada demais. Considerando-se as funções f de Q igual a 5Q. Opa, ele já está montando aí a função, ó. Faturamento é igual a quanto? 5 vezes Q. E o custo é quanto? 2 vezes Q mais 12. Tu percebe que essa função é do primeiro grau? 2 vezes Q mais 12, ó, o 2 é o A e o 12 é o B. E a função do custo, ó, 5Q, o 5 é o A e não tem o B. Eu tenho duas funções do primeiro grau, tá certo? Qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá que fabricar para não ter prejuízo? Galera, o que é não ter prejuízo? Não ter prejuízo é ter lucro, sim ou não? Não ter prejuízo é ter lucro? Não obrigatoriamente. Porque se o meu lucro for zero, se o que eu vendi foi o tanto que eu gastei, eu não tive prejuízo, mas também não tive lucro. Não ter prejuízo, eu posso interpretar assim, ó. Não ter prejuízo é o meu lucro ser de zero para cima. Se o meu lucro for zero, eu não tive prejuízo. Se o meu lucro for 10 reais, eu não tive prejuízo. Se o meu lucro for 100 reais, eu não tive prejuízo. Mas a pergunta é assim, ó. Qual é a quantidade mínima que eu tenho que fabricar para não ter prejuízo? Ora, se eu fabricar para eu não ter prejuízo nenhum, o mínimo que pode acontecer é o meu lucro ser quanto? Zero. Tá certo? Ó, no mínimo, para eu não ter prejuízo, o meu lucro tem que ser quanto? Zero. Né? Se o lucro for zero, é a quantidade mínima que eu tenho que fabricar. Então eu tenho que pensar na questão assim, ó. Meu lucro vai ter que ser zero, para eu saber a quantidade mínima. Tá certo? Galera, se o lucro vai ser zero, vamos lá. Que é mesmo lucro, que é? Faturamento menos custo. Tá certo? Ó, eu quero que o meu lucro seja zero, para não ter prejuízo. Faturamento menos custo é meu lucro. Então, o faturamento menos o custo tem que ser zero. Só que o faturamento vai ser igual ao custo. Quando é que o meu lucro é zero? Quando é? Quando o meu faturamento é igual ao meu custo. Eu empatei. Eu nem ganhei nem perdi. Meu faturamento foi igual ao meu custo. Tranquilo? A questão te deu ou não te deu a funçãozinha do faturamento e a funçãozinha do custo? Deu. Qual é a funçãozinha do faturamento? 5Q. Qual é a funçãozinha do custo? 2Q mais 12. É só resolver isso, galera. Ó. 5Q igual a 2Q mais 12. Vale, professor, tanto floreado para uma coisa tão fácil? Exatamente. Você lê a questão, pensa que é difícil, pula a questão e é uma questão extremamente fácil. Faturamento, 5Q. Custo, 2Q mais 12. Igualou. Passo 2Q para cá. 5Q menos 2Q. 3Q igual a 12, Q igual a 4. Acabou a conversa. Tranquilo, pessoal? Passou o 2Q para cá, ó, ficou 3Q igual a 12. 12 dividido por 3, Q igual a 4. Então, para que eu não tenha prejuízo, no mínimo, eu tenho que fabricar e vender 4 unidades. Tá joia? Você entendeu direitinho? Então, o segredo maior da questão tá, que atrapalhou esse monte de letra. Mas vamos lá. FT, faturamento. CT, custo. LT, lucro. Qual é a relação dos três? Lucro é faturamento menos custo. A questão que é o quê? O número mínimo que eu tenho que vender para não ter prejuízo. Para eu não ter prejuízo, no mínimo, o meu faturamento tem que empatar com o meu custo. Claro que para eu ter lucro, o faturamento tem que ser maior. Mas, no mínimo, o faturamento tem que empatar para eu não ter prejuízo. Então, você vai só igualar o faturamento, que é 5Q, com o lucro, com o custo, que é 2Q mais 12. Morreu. Fácil ou não essa daí? Muito fácil, né? Caiu no Enem? Caiu. Certo? Tudo bem? São questões fáceis. Agora, o texto grande, o cara vê muita letra, se atrapalha, pensa que é difícil e pula a questão. Mas é uma questão fácil. Vamos para outra. Olha a questão 5 aí. Leia na sua apostila aí, que essa aí está com a letra muito pequena, porque é muito grande o texto, né?
Fernandes é mais um brasileiro que não possui carteira de trabalho assinada, vivendo na informalidade, à margem dos direitos trabalhistas. Devido à condição de não ter um salário certo ao final do mês, é necessário que Fernandes tenha muito controle sobre suas contas mensais, para não atrasá-las. Para isso, faz uma planilha de despesa e salário mensal. Após alguns meses de observação, percebeu que mensalmente suas despesas eram 70% do seu salário. Tá certo? Mais um valor de R$ 900 referente às contas de água, luz e aluguel. Então, tem 900 fixo, eu percebo aí, ó, que é a conta de água, luz e aluguel, fora os 900, mais quanto? 70% do seu salário. E ele chama o salário de quê? De X. O gráfico que melhor relaciona as despesas Y e o salário mensal X quer dizer, qual é o gráfico que melhor relaciona? Então eu tenho que pensar assim, ó, a despesa dele é formada por duas coisas, né? Eu vou ter uma parte fixa que é quanto? 900. Essa conta de água, luz, telefone, ela muda se o salário dele mudar? Não. É independente de X, né? O salário é X, ó. Se ele ganhar mais ou se ele ganhar menos, a conta de luz dele vai aumentar? Só se ele começar a mexer na economia lá da casa dele. Mas a conta é fixa. Ele gasta R$ 900 fixo. E mais 70% do salário. Então, como é que eu montaria essa questão? Como é que eu montaria a minha expressão algébrica, né? Ora, pela descrição da situação, eu vou ter, como é que eu represento matematicamente 70%? 70 dividido por 100. Só que 70 dividido por 100 é o mesmo que 7 dividido por 10. Concordam? Que é o mesmo que 0,7. Então, tu vai ter 0,7 vezes o X, que é o salário dele. E mais 900. Galera, isso é ou não é uma função do primeiro grau? Então, o gráfico é uma reta ou é uma parábola? É uma reta. Outra coisa, o A, quem é o A nessa questão? Né? 0,7, positivo ou negativo? Positivo. Então, é uma função crescente ou decrescente? Crescente. Agora, percebe que ela começa com 900. Se meu X for 0, o meu custo vai ser quanto? 900. Então, eu tenho que procurar um gráfico que comece no 900 e cresça. Tá certo, pessoal? Olha para os gráficos aí. Né? Por exemplo, se o X for 0, dá 900. Se o X for 100, dá 907. Ó. Quanto mais o X aumentar, mais o Y vai aumentar. Então, o gráfico que melhor representa qual é? Ó? Procura qual é a opção aí. É o que começa no 900 e cresce. Ó. Item E. Tranquilo? Percebe que é o item E? Começa no 900 ó, e vai crescendo. Tudo bem? A função aí, como ele disse, aí é uma função crescente. Show de bola? Item E mesmo, né, pessoal? É? Valha. Eu fui aqui na de vocês aí, viu? É o A mesmo, todo mundo concorda? Eu não coloquei a letrinha aqui no meu, não estou com minha apostila aqui. Então pronto, é o item A. Começa no 900, ó, e vai crescendo, item A. Tranquilo? Sexta questão do Enem do ano passado. Quem fez a prova do ano passado deve lembrar dessa questão aí. Diz assim, um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Galera, o gráfico aí é crescente ou decrescente? Decrescente, né? Começa em quanto? 100%, tá certo? Aí não é os litros, é a porcentagem. 100% do reservatório. No eixo X, vai passando aí o tempo, ó. É em meses ou é em anos o eixo X? Lê no texto aí, é em meses ou é em anos? Meses. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que essa questão atrapalhou muita gente? Sabe o que atrapalhou? Ele começou do 1 lá embaixo. Ele não começou do 0. Ele começou logo do 1, tá vendo? Ó? Não tem problema não, vamos se ligar nisso. Então, lá no 100%, já estou no 1. Quer dizer, no primeiro mês, está em quanto? 100%. Aí, ó,
passou mais um mês, foi descendo, ó. Em 3 meses, está quanto, pessoal? Em 3 meses, olha aí. 80%. Em 5 meses, está quanto? 60%. Vamos voltar de novo. Começou com quantos por cento? 100 no mês 1. Presta atenção, ó. 100 no mês 1. Passou para o mês 3. Já baixou para quanto? 80. Passou para o mês 5. Já baixou para quanto? 60. Está acontecendo aí uma variação proporcional, sim ou não? Tá. Para 2 meses, baixa quanto? 20%. Tudo bem, pessoal? Concorda que eu já sei o A, então? O A é isso. É a variação do Y sobre a variação do X. Se baixou 20% em 2 meses, quem é o A? 10. 20 dividido por 2. Tudo bem? Mas vamos lá. Estou fazendo aqui algumas conjecturas aqui, mas não sei nem o que ele está querendo saber na questão. Vamos para frente. Nas condições dadas, qual é o tempo mínimo após o 5º mês? Qual é o tempo mínimo após o 5º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de capacidade? Tudo bem? Atingir o nível 0 de capacidade. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer essa questão usando proporcionalidade. Olha aí o gráfico, ó. Nesse gráfico você vai perceber o seguinte, ó. Se eu quero atingir o nível 0, eu pego esse gráfico e prolongo esse gráfico até ele encostar no eixo X, que é quando o nível vai ser 0. Começa do 100, vai descendo, 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 ó. Aí tu prolonga, ó, prolonga aí, ó, até ele encostar lá no eixo X, tá certo? Aí vai chegar lá no 0. Esse quadradinho aí que eu coloquei, azul, né? É para mostrar um trecho que eu percebo a variação, ó. De 100 baixou para 60. Em quanto tempo? De 1 até 5. Galera, de 1 até 5 é quanto tempo? Cuidado, não é de 0 até 5. Isso confundiu alguns alunos. É de 1 até 5. Dá quanto tempo? 4 meses. De 100 para 60, baixou quanto? 40%. Em quantos meses? 4 meses. Tá legal, pessoal? Minha proporção é essa, ó. 40% em 4 meses. Beleza. Só que a pergunta é assim, ó. Quanto tempo após o 5º mês é que vai chegar no 0? Então eu vou pegar esse outro triângulo aí, ó. Do 5º mês até encostar lá na frente, ó. Aí eu quero saber quanto tempo é isso. Do 5º mês até o gráfico encostar no eixo X. Tá certo? Esses dois triângulos aí vão ou não vão ser semelhantes? Vai ou não vai ter proporcionalidade? Vamos ver o que é que eu sei dos dois triângulos. Eu sei que nesse triângulozinho de baixo, o que eu quero é esse tempo do 5º mês para o final. Vou chamar de delta T, variação do tempo, ó. Eu só quero do 5º mês até o final, ó. Essa base aí, delta T. Esse mesmo triângulo, a altura dele vai do 60 para o 0. Ele estava no 60 no 5º mês e lá no final vai estar no 0. Então ele baixou quanto? 60. Em quanto tempo? É o que eu quero descobrir. O outro triângulo que eu já tenho os valores, o outro triângulo eu percebi que em 4 meses, né, que é do 1 até o 5, ele baixou do 100 para o 60. Então ele baixou quanto? 40. Tudo bem? Então, de 0 a 5, eu percebi que ele baixou 40. De 5 até onde eu quero, que eu vou chamar de delta T, ele baixou 60. E eu faço agora a proporção. Como é que eu vou armar minha proporção? Ora, a proporção é assim, ó. 60, que é o triângulo de baixo, está para delta T, assim como 40, que é a altura de cima, está para 4 meses. Tudo bem? A altura de baixo, que é 60, está para a base, que é delta T, como a altura de cima, que é 40%, está para 4 meses. Montou a proporção. Aí eu pergunto para vocês, 40 sobre 4, dá para simplificar? Quanto é 40 dividido por 4? 10, né? Cancela, vai dar 10. Então, 60 dividido por delta T tem que dar 10. Galera, 60 dividido por quanto? Dá 10. 6. Então, morreu.
O tempo que vai ter que passar depois do 5º mês são 6 meses. Tá claro, galera? Todo mundo entendeu direitinho? Então eu posso fazer só usando a proporção. Você marca dois trajetos, né? E faz a proporção. Não usei a lei da função, eu não usei o A, o B, nada disso. Que é o que às vezes atrapalha um pouquinho mais. Só usei a proporção. Dá até para fazer de cabeça. Tá certo? Esse negócio de fazer de cabeça é engraçado, né? Tem que fazer de cabeça, né? Mas assim, o modo de dizer, né? É só fazer mentalmente, sem precisar nem escrever. Você faz rápido. Menos de 1 minuto faz essa questão na hora da prova. Só o tempo de ler. Tudo bem, pessoal? Vamos passar aí dele, que o Valmir já está doido para começar aí. Quanto tempo eu tenho aqui ainda? Não, normalmente botar para fora. Galera, ó, a última aí. Vai fazer só mais essa, ó. Questão 7, tá? Da apostila. Outra questão também que eu vou mostrar para vocês, que você consegue também fazer só mentalmente e rapidamente, ó. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus, você pode até olhar pelo gráfico, né, que ele começa com menos 10, só lembrando que esse menos 10 vai ser o B, né, que é onde começa, beleza. Começa com menos 10, e foi aquecida até 30. Então, de menos 10, ela foi aquecida até 30, tudo bem? O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura da barra em função do tempo. Pessoal, pelo gráfico, esse de menos 10 até 30, demorou quanto tempo? Diga aí para mim. Quanto tempo? 5, né? Esse 5 aí é o quê? Minutos, né, pessoal? Está no gráfico aí? Está bem pequenininho o gráfico. Então, o que é que eu percebo? Ó? De menos 10, ele foi até 30. E quanto tempo? 5 minutos. Show? É reta, né? Então, existe proporcionalidade. Qual é a pergunta? Qual é o tempo necessário após o início da experiência para que a temperatura da barra atinja 0 grau? 0 grau. Tudo bem? Olha, vamos tentar fazer essa questão só mentalmente? Vamos comigo, ó. Começou em quanto a temperatura aí, pessoal? Começou em quanto? Menos 10. E foi até quanto? 30. Do menos 10, vai subindo, ó. Do menos 10 ele vai chegar no 0, que é onde o gráfico corta o eixo X, ó, e vai até o 30. Então vamos em 2 etapas. De menos 10 até 0, quantos graus subiu? 10 graus. Do 0 até o 30, mais 30 graus. Ao todo, do menos 10 até o 30, são quantos graus? 40. O tempo foi 5 minutos. Pessoal, 40 é o delta Y, 5 é o delta X. Essa variação, 40 por 5, quanto é 40 dividido por 5? 8. O que esse 8 representa para mim? 8 graus por minuto. Tudo bem? Se ele subiu 40 graus em 5 minutos, ele sobe 8 graus por minuto. Faz sentido ou não, pessoal? Então anota aí, ó. 40 dividido por 5 igual a 8. Entre parênteses, 8 graus por minuto. Beleza? Fica com isso na cabeça. Ele vai subir 8 graus por minuto. Qual é a pergunta? Quanto tempo a temperatura vai ser? 0. Grava isso, ó. Quanto tempo vai ser? 0. Já sabemos que essa temperatura aumenta 8 graus por minuto. Sim ou não? Pense comigo agora. Volta lá para o menos 10, ó. Tu tá lá no menos 10. Beleza? Tá lá no menos 10. Vamos agora subir 8 graus. Porque eu sei que 8 graus é por minuto. Tô lá no menos 10, ó. Quando eu subi 8, eu bati aonde? Presta atenção. Eu tô no menos 10, ó. Subi 8, eu parei aonde? No menos 2. Eu não cheguei no 0 ainda, concorda? Eu estou no menos 10, subi 8. Eu estou aonde agora? No menos 2. Já cheguei no 0? Ainda não. Mas já passou 1 minuto, porque eu já cheguei no menos 2. Eu andei 8 graus. Presta atenção agora, ó. Para chegar no 0, só falta 2, é ou não é? Se levou 8 graus, levou 1 minuto todinho, 2 graus só. 2 não é a 4ª parte de 8? Então, quanto é a 4ª parte de 1 minuto?
Metade é 30 segundos, metade da metade é 15 segundos. Então levou quanto tempo? 1 minuto e 15 segundos. Tem para marcar aí? Olha aí, não fizemos nenhuma conta, só mentalmente, usando proporcionalidade. Professor, mas eu gosto é de escrever. Mostra aí como é que faz, né? Pela matemática mesmo, né? Sem ser de cabeça. Vamos lá. O que eu fiz, ó? Y igual a x mais b. É a minha função. Quem é o meu? O b é o menos 10. O b é o menos 10, que é onde começa. E o a? O a é delta y sobre delta x. De menos 10 até 30 variou 40. Em 5 minutos, então meu a é 8. Então a minha função é quanto? 8x, né? Ax mais b. 8x menos 10. Só que eu quero que essa temperatura chegue a zero. Então eu pego essa expressão, 8x menos 10, que é a minha temperatura, em função de x, e igualo a zero. 8x menos 10 igual a zero. Passo o 10 para o outro lado. 8x igual a 10. 10 dividido por 8, 1,25. Agora, cuidado que essa parte é perigosa. 10 dividido por 8, 1,25. Show? Cuidado. 1,25, galera, é 1 minuto e 25 segundos, sim ou não? Não. Porque a hora só vai até 60. Então, 0,25, tá certo? Não é 25 minutos. É 0,25 vezes 60. Ou seja, é 1/4 de 60, que dá 15 minutos. Então, na verdade, daria 1 minuto e esse 0,25 era mais 15 segundos. Show? Daria, então, aí qual a opção? 75, 1 minuto e 15 segundos, letra B de bola, é? Show de bola aí? Pronto, galera. Galera, eu tentei colocar também, só para finalizar, uma representação gráfica, né? Ó, tu quer saber o tempo que vai chegar no zero. Então, tu vai pegar esse triângulozinho, ó, que variou do menos 10 até o zero, e vai pegar o triângulo grandão. No triângulozinho, tu tem que crescer o 10, né, até chegar no zero, e o grandão era 40, né, do menos 10 até o 40. A base do pequenininho é o que eu quero saber, é o tempo que passou, e a base do grandão é 5, né, 5. Aí tu faz a proporção, ó. 40, que é a altura toda do grandão, está para 10, que é a altura do pequeno, assim como o 5 está para t. Vai encontrar a mesma resposta, 1,25, que é, na verdade, 1 minuto e 15 segundos. Show de bola? Grande prazer dar aula para vocês. Estou sempre com vocês aqui como coordenador, mas como professor, é sempre um grande prazer também. Beijão, valeu a atenção. Matemática é sempre muito importante para essa prova de vocês. Valeu, galera.